Começou? Ah, que bom. Agora a Bé pega o microfoninho, dá a saudação. Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Que chique. Vamos orar hoje porque é dia do pastor, então vamos agradecer a Deus pelos nossos pastores. Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas vidas dos nossos pastores, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque você colocou o papel deles na nossa igreja, Senhor Deus, para nos fortalecer, ó Pai. Muito obrigado pela direção que o nosso pastor tem nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual que é a próxima canção, Gabriel? Toninho desse nome.
Graças a paz, meus irmãos. Vocês pensaram que não ia ter culto hoje, né? A gente tentou 2 vezes, agora não conseguiu, mas agora deu certo. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do Senhor. Hoje é dia do pastor, então eu posso falar o que eu quiser porque é meu dia, certo? Posso falar o que eu quiser, que está no meu coração, aquilo que eu penso, de forma e maneira. Hoje a responsabilidade até aumenta, né? O pastor não pode dizer de si mesmo, tem que falar aquilo que a palavra de Deus diz. Mas por ser o meu dia, olha que legal, eu decidi compartilhar com vocês um pouco das minhas obrigações ou dos meus deveres no Senhor. E eu quero que você aprenda com as minhas obrigações, com os meus deveres, porque eu sei que certamente também aprendendo um pouco daquilo que os pastores fazem no seu dia a dia, certamente você pode aplicar aí ao seu coração. Já vai abrindo aí a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, a gente vai estar lendo do verso 1 até o verso 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 17. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, quero lembrar que você pode deixar os seus pedidos de oração agora aí nos comentários, na linha do Facebook, para que ao final do culto a gente possa orar juntos uns pelos outros e orar não só hoje, mas durante a semana também, ok? Então coloque aí os seus pedidos de oração para que a gente possa orar ao final do culto. E ao finalzinho do culto também eu tenho alguns recadinhos para dar para os irmãos. Abriu aí a sua Bíblia? 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 17. Vamos ler então? Eu faço a leitura e eu gostaria que você acompanhasse aí com sua Bíblia aberta ou com a sua Bíblia conectada. Leia aí comigo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também deles. Serão esses que se introduzem. Desculpe, vou ler o verso 6 mais uma vez. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei! Mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato, todos que desejavam viver, ou melhor, verso 12 novamente, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14. Quanto a você, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicções, pois você sabe de quem aprendeu.
porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 16 e 17, para terminarmos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque nós estamos aqui reunidos em seu nome. Estamos aqui em nossos lares, ó Deus, conforme a recomendação das autoridades governamentais, e a tua palavra pede, ó Deus, para que nós sejamos obedientes, ó Deus, às autoridades governamentais. E em obediência a elas, nós não estamos fazendo o nosso culto ao Pai Santo nas nossas igrejas de forma pública, e estamos aqui nas nossas casas, ó Deus, obedecendo não só às autoridades, mas obedecendo ao Senhor, porque conforme a tua palavra diz que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Mas, ó Deus, nós estamos também ansiosos em nosso coração para que no tempo oportuno, no seu tempo, nós possamos abrir mais uma vez os nossos templos para que a sua igreja congregue nos templos reunidas em comunhão com os santos, ó Pai, porque nós acreditamos que essa é a natureza da reunião, ó Deus, que o Senhor planejou para nós, uma reunião presente. Nós te agradecemos pela tecnologia, Pai. Nós te agradecemos pela internet, nós te agradecemos, ó Deus, por essas ferramentas, ó Deus, que o Senhor deu ao homem, porque através delas é que nós estamos conseguindo nos comunicar uns com os outros. Obrigado pelo YouTube, Pai, obrigado pelo Facebook, obrigado, ó Pai, pelo Instagram, obrigado pelo Telegram e todas as outras plataformas digitais que o Senhor, ó Deus, capacitou o homem de criar. E nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas que o homem cria, elas podem ser usadas para o mal e para o bem. E eu te agradeço a vida dos pastores, te agradeço a vida dos missionários, das missionárias, dos obreiros que têm usado essa ferramenta para anunciar o teu evangelho. Obrigado, Pai Santo, por essas oportunidades que o Senhor nos dá e que às vezes nós não reconhecemos. E te pedimos, ó Deus, além de tudo, que o Senhor fale conosco durante esse momento simples, singelo, mas que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém, Jesus. O último versículo, 17, que a gente leu, diz o seguinte: para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para boa obra. Quando um pastor entra no seminário, ou quando aquele que almeja ser pastor entra no seminário, é senso comum, não que necessariamente isso aconteça, dependendo do seminário, dependendo da instituição. Eu sou um privilegiado porque, graças a Deus, Deus me presenteou, me dando a oportunidade de poder estudar em seminários e em faculdades realmente cristãs, que prezam pela palavra, mas há uma proposta na formação de um futuro obreiro de que ele seja, de fato, plenamente preparado para toda boa obra. Então a ideia é que o obreiro saia lá de fato preparado para poder exercer a boa obra que Deus deu nas suas mãos, que é de anunciar o evangelho a toda criatura, conforme o evangelho de Mateus nos fala. O livro de a carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo, a carta de Paulo, elas são cartas pastorais, elas são classificadas, dentre outras, como cartas pastorais. São cartas da qual Paulo ele tem a proposta de dar informações necessárias para que os pastores, no caso aqui especificamente dentro do contexto histórico, para que o Timóteo, que era o seu discípulo, pudesse se apropriar dessas verdades e ser um bom obreiro. Então, a gente sabe, você sabe que Timóteo, ele foi escolhido por Paulo, pessoalmente, assim como Tito, para que ele fosse treinado por Paulo, para que ele pudesse, a partir do treinamento de Paulo, também exercer o ministério. Então, aprove Paulo a autoridade de escolher aquele a quem ele desejava treinar. E Paulo, então, olha para Timóteo,
movido pelo Espírito Santo de Deus, e ele escolhe Timóteo para poder treinar Timóteo, para que Timóteo no futuro pudesse ser um pastor, um apóstolo, um discípulo de Cristo, assim como o mestre Paulo foi. Essas cartas, os pastores, eles estudaram pelo menos no seminário bastante. Então, as exortações que aquela pessoa que almeja o episcopado ela obtém do seminário estão principalmente nessas duas cartas. Então, essas cartas são cartas que falam especificamente daquilo que o pastor tem que fazer, daquilo que o pastor tem que desenvolver. Mas a gente sabe que a palavra de Deus ela vai além de tentar trazer aplicação eterna num coração específico de um público. Essa carta ela é de fato para Timóteo. Essa carta ela também se aplica de forma secundária aos pastores, mas de alguma forma eu creio também que essa carta ela se aplica a todos os crentes, porque nós acreditamos que o sacerdócio ele é universal. Nós acreditamos que o trabalho pastoral não o ofício necessariamente, mas o trabalho, o dom pastoral, ele é entregue à igreja de uma forma geral, diferentemente do ofício. A gente não vai entrar nessas questões mais polêmicas agora, porque não é tempo oportuno para isso, mas o que eu quero que você saiba é que, de alguma forma, Deus também chamou você para anunciar a palavra. De alguma forma, também Deus chamou você para fazer missões. De alguma forma, Deus chamou você para aconselhar. De alguma forma, Deus chamou você para poder ensinar as Escrituras. De alguma forma, Deus chamou você para pastorear corações de pessoas. Não de forma oficial, talvez, como eu faço, mas de uma forma secundária, eu creio que necessariamente Deus ele chama a sua igreja para poder pastorear o coração das pessoas. Então, aprenda comigo aquilo que eu tenho aprendido, já aprendi há alguns anos, tenho aprendido e certamente vou continuar aprendendo acerca do ofício pastoral. Eu gostaria que você aprendesse comigo um pouco sobre isso na carta de 2 Timóteo, capítulo 3, pensando em como que você pode ser apto para exercer a boa obra. A partir do verso 17, que eu acredito que é o verso principal desse texto que nos chama a atenção. Fazer obra, trabalhar no reino de Deus, executar tarefas, qualquer um faz. Eu falo para você, sem medo de errar, que até as pessoas que não conhecem Cristo, que até as pessoas que a palavra de Deus chama de ímpio, pode fazer, pode trabalhar, pode exercer funções no reino de Deus. Inclusive, mesmo sem saber, elas podem ser usadas por Deus para poder fazer aquilo que Deus quer que faça. Então, fazer coisas, fazer obras de uma forma mais genérica, isso é fácil. Como diz o velho filósofo, não requer prática nem tampouco habilidade você executar tarefas no reino de Deus. Mas a gente começa a perceber aqui que o trabalho de Timóteo, o trabalho do pastor, o trabalho daquela pessoa que mesmo não tendo o ofício pastoral, mas o trabalho daquela pessoa que é crente em Jesus Cristo e que de alguma forma nós acreditamos que em cada coração Deus pede para que exerça o pastorado, ou seja, o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho da igreja não é fazer qualquer obra, não é fazer qualquer tipo de obra. Não é você fazer aquilo conforme você tem tempo para fazer. Não é fazer aquilo conforme a sua disponibilidade que você tem. Não é dar para Deus aquilo que sobra, mas é fazer a obra de forma excelente. Não é qualquer obra, é boa obra. Você está preparado hoje para exercer boas obras no reino de Deus? Ajudar, eu sei que você ajuda. Também eu ajudo, mas Deus não quer a nossa ajuda. Deus não quer a nossa mãozinha. Deus não quer o nosso tempinho. Deus quer que nós sejamos de fato preparados para o exercício da boa obra. E para exercer boa obra, a gente precisa fazer o quê? Se preparar. Nós precisamos ter preparo para isso. Não é de qualquer forma que a gente executa o trabalho do Senhor. Não é de qualquer forma que a gente ensina, não é de qualquer forma que a gente ora, não é de qualquer forma que a gente exorta, não é de qualquer forma que a gente toca um instrumento, não é de qualquer forma que a gente exerce aquilo que Deus pediu para que a gente faça. Deus quer que nós façamos a boa obra, mas para isso a gente precisa de preparo.
E às vezes você está esperando que o seu pastor te prepare. Às vezes você está esperando que o seminário te prepare. Às vezes você está esperando que a igreja te prepare. Mas o maior responsável pelo seu preparo é você mesmo. Todas essas coisas que eu acabei de citar são meios da graça pelo qual Deus te dá para que você se prepare. Então, você precisa investir na sua vida para que você seja preparado para o exercício da boa obra. Os livros, quem compram para que eu leia, sou eu mesmo. Eu faço um investimento na minha vida sobre isso. É lógico que, graças a Deus, a igreja também tem me abençoado a isso, e eu louvo a Deus pela Igreja Batista Central Itaquera. Também, irmãos, de forma em particular, me abençoam nessa questão também, mas de alguma forma geral, sou eu que tenho que correr atrás. Eu que tenho que correr atrás do meu preparo. Eu não posso ficar esperando que Deus, de alguma forma, vá me preparar sentado no sofá. Sou eu que preciso correr atrás da especificação do ministério pastoral. O investimento deve ser meu, assim como você também precisa investir na sua vida para que você exerça boas obras dentro do reino de Deus. E por que que o apóstolo Paulo, ele pede para Timóteo, o futuro pastor, ele pede para mim já, pastor, e para você também que acreditamos que deve exercer aí as suas funções pastorais, porque cremos que a igreja tem um coração pastoral derramado pelo Senhor. Por que que o apóstolo Paulo pede para que nós nos preparemos para a boa obra? E aí o contexto, a partir do verso 1, vai dizer para nós. Vamos ler mais uma vez então o texto? Verso 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. A vida não vai melhorar. Os dias não vão melhorar. Os dias vão piorar. O mundo vai de mal a pior, porque a palavra de Deus está dizendo que nos últimos dias virão tempos terríveis. E esses tempos terríveis não são necessariamente as 4 estações do tempo que nós conhecemos. Esses tempos terríveis, eles estão diretamente ligados à natureza corrupta do gênero humano. Verso 2, os homens serão como? Como serão esses homens em tempos terríveis? Serão homens egoístas, serão homens avarentos, serão homens presunçosos, serão homens blasfemos, serão homens desobedientes aos pais, serão homens ingratos, ímpios, sem amor à família. Será que nós estamos vivendo tempos em que não há mais amor à família? Homens irreconciliáveis, homens que não se reconciliam, apesar da dor, apesar das pandemias, apesar de Deus estar gritando, essas pessoas elas não se reconciliam com Deus. Homens caluniadores, sem domínio próprio, pessoas que não conseguem dominar as emoções. Nós não estamos falando de um pico aqui de emoção, um pico acolá. São pessoas que não conseguem de fato controlar aquilo que fala, não conseguem controlar aquilo que pensa, não conseguem controlar as suas ações. São homens que são levados e motivados segundo o curso de qualquer doutrina, segundo o seu próprio coração e a sua própria forma de pensar. Homens volúveis em suas emoções, homens volúveis em seu caráter espiritual. Homens que não têm domínio próprio, não conseguem se controlar. Homens cruéis, homens inimigos do bem. Esses tempos terríveis que viria, o apóstolo Paulo fala a Timóteo, o apóstolo Paulo fala ao meu coração e o apóstolo Paulo fala ao seu coração. Esses homens também seriam traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. O que importa é eu estar feliz. O que importa é eu sentir o prazer. E aqui não necessariamente nós podemos aplicar essa palavra como prazer sexual, porque nós temos algum tipo de problema, porque nós acreditamos que os únicos prazeres que um homem pode ter são os prazeres sexuais. Não. Há outros prazeres pelo qual o homem pode ter. O prazer em ser blasfemo, em todos esses predicados citados aqui anteriormente. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas seriam amantes dos prazeres, amantes dos finais de semana. A gente chega no final de semana, a gente tem o direito de descansar, afinal de contas nós somos filhos de Deus e eu mereço descansar. Amantes do dinheiro,
amantes das suas propriedades. São essas pessoas que viriam aos finais dos dias, e esses dias seriam dias difíceis. Verso 5. Esses homens que são egoístas, esses homens que são presunçosos, eu quero que você preste atenção aqui. Esses homens que são arrogantes, esses homens que são blasfemos, desobedientes aos pais, inimigos da família, traidores, todos esses homens. Verso 5 diz que eles têm aparência de piedade. Você olha para o camarada, é santo. Você olha para a camarada, é santa. Você olha a aparência do vaso exterior e você pode passar pela sua cabeça que a aparência daquele vaso que lá dentro está cheio de azeite. Você olha para a pessoa e você diz o seguinte: eis aí a coluna da igreja. Tem aparência de piedade. Aparência externa. Se eu e você ver essas pessoas, certamente nós vamos ser atraídos pela sua aparência e vamos começar a dizer o seguinte: tome conta dessa tarefa aqui, porque certamente você tem toda a envergadura espiritual para tomar conta dessa tarefa. Mas Deus está dizendo que essas pessoas, elas, na verdade, vivem de aparência de piedade, mas negando o seu poder. São pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder de Deus, negam o poder do Evangelho, negam o poder de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Eu tive a graça do Senhor de nascer num lar cristão e batista. Eu acredito que eu sou batista antes da fundação do mundo. Amém, meu bem? A Nicéia está dizendo amém, glória a Deus. E acredito que você também, pela fé, eu quero que você também diga amém aí. E eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E eu fui ensinado que alguns homens que passaram na minha infância eram colunas da igreja. E eu também tive o privilégio de trabalhar um pouco perto desses homens, porque minha mãe era zeladora de igreja. E eu confesso para vocês que muitos homens que aparentemente eram colunas, na verdade, eles eram uma pedra de tropeço no reino de Deus. Porque a aparência, na verdade, elas podem enganar os homens há algum tempo, mas depois o próprio Senhor começa a revelar. Então, às vezes, nós olhamos a figura de uma pessoa pela sua estatura, pela cor da sua pele, pelo seu status social, pela sua forma de falar. Aí a gente diz o seguinte: eis aí um homem de Deus, eis aí uma varoa de Deus, mas só o Senhor necessariamente sabe qual é o conteúdo daquele vaso. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: para que você se prepare para a boa obra, pastor Timóteo, eu aprendi lá no seminário, pastor Haroldo, ou futuro pastor, para que você se prepare para a boa obra. E você também, que eu acredito que tem um coração pastoral derramado através do sacerdócio universal, para você também que deseja, para você também que de alguma forma, mesmo não oficial, exerça aí o seu dom pastoral, eu quero que você saiba o seguinte, que muitas pessoas que têm a aparência de piedade, na verdade não têm piedade nenhuma, são soberbas, são arrogantes, são presunçosas, são ímpias. Sabe o que é ímpia? São pessoas que realmente não têm amor à família, são pessoas que não têm nada a ver com aquilo que representa a Igreja de Jesus Cristo e aquilo que representa Deus. E você tem que saber identificar essas pessoas. Então, para que você se prepare para exercer a obra que Deus colocou na sua vida, conforme o verso 17 nos indica, você precisa ter discernimento de quem são os homens piedosos e de quem são os homens impiedosos, sabendo que eles às vezes caminham juntos e só pelo poder do Espírito Santo de Deus você vai identificar quem é quem. A palavra de Deus, ela fala que nós não devemos julgar as pessoas, mas há um entendimento errado de que nós não podemos apontar
erros de ninguém. A Bíblia não diz isso, muito pelo contrário. A Bíblia, ela diz que nós precisamos pregar em tempo, em fora de tempo, que o pecado de fato precisa ser revelado e que nós precisamos de fato fazer a separação entre aquilo que é bom, entre aquilo que é ruim, andar com as pessoas certas e não andar com as pessoas erradas. Então, a ideia de que nós não devemos emitir juízo, às vezes é uma ideia deturpada daquilo que a palavra de Deus diz. E eu não quero aqui entrar no mérito dessa questão, porque nós não temos tempo hoje, mas quando a Bíblia fala que nós não devemos emitir juízo, é o juízo temerário, é aquele juízo condenador que só o Senhor pode trazer. Por exemplo, você não sabe quem é uma pessoa salva e quem não é uma pessoa salva. Você não pode dizer isso necessariamente. Esse juízo só quem pode emitir é o próprio Deus, ok? A gente abre um parênteses, a gente fecha parênteses e a gente segue. Por quê? Porque é importante que nós identifiquemos quem são as pessoas piedosas e quem não são as pessoas piedosas. E o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer para Timóteo que ele deve inclusive transmitir aquilo que Timóteo aprendeu do apóstolo Paulo a quem? A homens idôneos. Ou seja, julgue Timóteo quem são as pessoas idôneas e que não são as pessoas idôneas. E você vai transmitir aquilo que eu ensinei para você para os idôneos. Invista na vida de pessoas idôneas. Então, para que nós possamos exercer as boas obras com uma forma pastoral bíblica, nós precisamos identificar quem são aquelas pessoas que são piedosas e quem são aquelas pessoas que, na verdade, têm aparência de piedade. Sigamos então com o texto. Verso 6, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis e sobrecarregadas de pecados, das quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Homens que se aproveitam da própria natureza do pecado de mulheres pecadoras para poder tirar proveito. Verso 8. Esses homens são como Jambres, que se opuseram a Moisés. Esses também resistem à verdade. Você que deseja se preparar, conforme o verso 7 nos fala, para toda a boa obra, você precisa saber que você vai encontrar oposição no seu ministério. Uma coisa é a objeção. As objeções, geralmente, elas não são maléficas. As críticas não são maléficas, mas a oposição, assim como Janes e Jambres, elas têm o caráter de poder estabilizar o seu trabalho, de estabilizar o seu ministério, de neutralizar aquilo que você está fazendo. Tenha certeza, se você se levantar para poder fazer a obra de Deus, você vai precisar contar com a presença de Janes e de Jambres na sua vida, vez ou outra, e não se iluda por isso. Às vezes, você que deseja exercer os seus dons espirituais na igreja, você vai com toda a paixão, você vai com toda a fé, você vai com todo o ímpeto e de repente você começa a ter oposição. E se você realmente não saber que isso faz parte da vida cristã, se você não se preparar para isso, não tiver conhecimento disso, o primeiro Janes que aparece na sua vida, você coloca o seu cajado de lado e impede que você siga em frente. Então, segunda informação, o segundo ensinamento que eu quero tirar aqui do texto para você é justamente esse. Se prepare para ter oposição. Crente que não tem oposição no trabalho do reino de Deus, alguma coisa errada ele está fazendo. Alguma coisa errada ele está fazendo. Verso 8 ainda nos diz: a mente deles é depravada, são reprovados na fé. São pessoas que são depravadas em sua natureza. Tem cara de piedoso, mas não é piedoso.
às vezes estão próximas de vocês, mas de natureza moral está muito distante de você. São pessoas que têm a mente caída, a mente depravada, só pensa em pecado, só pensa em maquinar o mal. Essas pessoas são reprovadas na fé, amado. Verso 9: não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará o quê? Evidente a todos. Não faça justiça própria. Deixe que Deus justifique a sua vida no exercício do ministério. Porque as oposições que porventura podem recair sobre a sua vida, através dos Janes e dos Jambres, elas vão ser evidenciadas. Não é só você que sabe disso. Deus sabe disso. E no tempo de Deus, todas as pessoas que estão em volta de você vão identificar as oposições que você recebe. Deixa isso com o Senhor. E o Senhor vai fazer a obra na vida. Seja preparado para a boa obra. Não é fácil ser Timóteo. Não é fácil ser pastor. Não é fácil exercer as boas obras. Não é fácil se preparar para isso. Não é fácil ser você, que está aí do outro lado da telinha. Não é fácil ser você que deseja de fato aconselhar, que deseja visitar, que deseja exortar, que deseja abraçar, que deseja servir pessoas, conforme a missão da Igreja Batista Central de Itaquera. Não é fácil para você que deseja servir pessoas, porque certamente as oposições vêm para Timóteo, vêm para mim e vêm para você. Não é fácil, por isso que você precisa se preparar para as boas obras. Mas a graça de Deus, ela transborda sobre a vida de todo aquele que busca se aperfeiçoar para o exercício da boa obra. Verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino. Olha que o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, essa turma aí é uma coisa, mas você, eu conheço você, eu sei que você não é assim. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lista. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Timóteo, você precisa seguir o meu exemplo. Você para exercer, ou você para se preparar para o exercício das boas obras, você precisa começar, não é dar exemplo, é ser exemplo. Isso, o exemplo tem que fazer parte da sua natureza, de forma, vou ser redundante aqui, o exemplo tem que fazer parte da sua natureza de forma natural e não forçada. Você não pode só dar, você tem que ser, só pode dar aquilo que é. Então não force a situação, seja íntegro com o seu caráter. O apóstolo Paulo era um pecador, ele mesmo disse que ele era o pior do pecador. E eu acredito que eu sou o segundo, se você quiser ser o terceiro, entra na fila. Você precisa ser íntegro, não com o seu pecado, íntegro com a sua natureza pecadora. Não tente ser santarrão, não tente ser a pessoa que você não é, porque logo logo as pessoas vão perceber que você está dizendo uma coisa e vivendo outra. Seja quem você é diante da palavra de Deus. Não é porque você é pecador que você vai assumir o seguinte, bom, o pastor disse que eu tenho que ser quem eu sou, então é o seguinte, eu falo mesmo aquilo que eu penso. Não, você não tem que falar aquilo que você pensa, você não tem que pensar às vezes muita coisa que você pensa, mas você tem que ser íntegro com as pessoas que seguem você para dizer, assim como Timóteo fez, olha, Timóteo, você tem me seguido de perto, sabe de quem eu sou, apesar dos meus erros, apesar de eu ser o maior pecador do mundo, conforme ele mesmo disse, né? Apesar de eu ser uma pessoa que sou um miserável, né? Apesar de eu ter espinhos na carne, apesar de eu ser um réprobo, apesar de eu ser um filho abortivo de Cristo, é o que o apóstolo Paulo fala, apesar de eu ser relé, eu me esforço para ser uma pessoa idônea, para viver os reinos e os valores que o Senhor, Deus colocou na minha vida. E você sabe quem eu sou, cara. Você anda comigo. Então, e você sabe que minha vida não é fácil. Dá uma olhadinha lá e eu quero chamar aqui agora para o terceiro ponto dessa noite, o que o apóstolo Paulo fala
Como que nós devemos nos preparar para o exercício da boa obra? Verso 11. As perseguições e os sofrimentos que feitei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lista. Quanta perseguição suportei. Você deseja, amado, ser um obreiro do Senhor? Você deseja viver para Jesus Cristo? Você quer continuar ajudando no reino de Deus? Ou você quer, de fato, exercer a obra que Deus pediu para que você exercesse? Você quer ser voluntário do reino de Deus ou você quer ser escravo do reino de Deus? Você quer ser membro de igreja ou você quer de fato ser discípulo de Jesus Cristo? Saiba que você vai sofrer perseguição. Saiba que você vai sofrer tribulação. Mas saiba que o apóstolo Paulo também nos ensina uma coisa, que tudo você vai suportar. Não existe romantismo na vida pastoral, não existe romantismo na vida de Timóteo, não existe romantismo na sua vida se você desejar se engajar em se esmerar a ser um obreiro de Deus aprovado. Não existe romantismo. E eu quero aqui pela fé dizer que você precisa talvez tomar uma decisão nessa noite. Até quando você vai ficar brincando, né? Às vezes brigando, né? Mas até quando você vai ficar brincando de ser crente, amado? Até quando, amado, você vai ficar brincando de ser igreja? Até quando você vai ficar indo na igreja só de noite por desencargo de consciência? Até quando você, que talvez não faça parte de uma igreja, vai procurar uma igreja que satisfaça as necessidades da sua família, uma igreja que tenha um ótimo berçário, uma igreja que tenha uma equipe de louvor top, uma igreja que tenha um maior pregador expositivo, uma igreja que tenha um estacionamento para o seu carro? Até quando você vai ficar pulando de galho em galho sem entender que Jesus Cristo está chamando você para uma obra genuína, verdadeira dele? Até quando você vai acreditar que a igreja de Jesus Cristo é clube, que dízimo é mensalidade para pagar água e luz e salário dos pobres coitados? Até quando você vai ter essa vida cristã deturpada? Até quando? Deus quer que você de fato exerça a função pastoral que eu acredito que pela fé Ele também te deu. Você não precisa fazer seminário, você não precisa ser ordenado. De alguma forma, eu creio nas Escrituras que todas as pessoas têm o seu braço pastoral para poder acolher as pessoas e os necessitados que estão em volta. Mas para isso, você não pode sair no campo de batalha de qualquer jeito. Você precisa se preparar, espiritualmente discernir quem são as pessoas piedosas e quem são as pessoas que têm uma falsa piedade. Saber que de fato haverá oposição no seu ministério. Jambres e Janes se levantarão para você que quer trabalhar na cozinha, para você que quer trabalhar com jovens, para você que quer trabalhar com corpo diaconal, para você que quer trabalhar na tesouraria, para você que quer trabalhar nas mulheres, enfim, Janes e Jambres vão se levantar para se opor a você, porque essas pessoas não estão satisfeitas com o seu ministério. E saiba que a coisa não é brincadeira. Trabalhar no reino de Deus não é mar de flor, não é mar de rosas. Às vezes dói e às vezes você é perseguido, mas saiba que você pode suportar todas essas coisas em alegria com Jesus. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui para nós, pastores, para nós, igreja de Jesus Cristo. Verso 12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha a lógica. Ser perseguido é característica daquelas pessoas que vivem piedosamente com Cristo. Ser perseguido é uma característica das pessoas que vivem piedosamente com Cristo. Quer saber se uma pessoa ela é piedosa em Cristo? Pergunte para ela se ela sofre o quê? Perseguição. Se não sofrer perseguição, segundo a lógica do apóstolo Paulo, e a gente precisa acreditar que é a lógica do Espírito Santo, porque Deus inspirou o apóstolo Paulo para isso, segundo essa lógica, a perseguição faz parte da vida do crente. Sigamos então, verso 13. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles enganam e vão sendo enganados. Verso 14. Quanto a você, porém, Timóteo, quanto a você, porém, pastor Haroldo, quanto a você também, obreiro, servo, escravo da Igreja Batista Central Itaquera,
quanto a você, crente em Jesus Cristo, quanto a você, você permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas que tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Permaneça nas suas convicções. Não olhe para trás, não olhe para o lado. Permaneça, persevere naquilo que você aprendeu, naquilo que você tem convicção no Senhor. Ficar firme no posto, permanecer, porque vento vai vir. Verso 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Agora o apóstolo Paulo vai começar a falar que da importância da palavra de Deus na formação de uma pessoa que deseja de fato ser plenamente preparado para a boa obra. Olha, querido, não tenho nada a ver se você faz coaching, se você faz acupuntura, se você faz sabe-se lá o quê, mas a única coisa que pode preparar você para a boa obra são as Sagradas Escrituras. Eu não sei quantos livros você tem na sua biblioteca, se você tem ou não tem nível superior, pós-graduação, se fala mais de uma língua, mas a única coisa que a Bíblia diz para nós é que é ela mesma que pode preparar um homem para toda a boa obra. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. E quais são essas sagradas letras pela qual Timóteo está se referindo a Paulo? O Antigo Testamento. Desde pequeno, Timóteo ele está sendo instruído na palavra de Deus. Essa é a vantagem de você que é pai, essa é a vantagem de você que é mãe, instruir seus filhos na palavra do Senhor. Essa é a vantagem de você, desde pequeno, inculcar a palavra do Senhor na cabeça dos pequenos. E o apóstolo Paulo, então, ele vai fechar essa questão da preparação para o ministério pastoral no verso 16 e no verso 17. Toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil. Para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, é comer Bíblia, é respirar Bíblia, é se alimentar da palavra do Senhor, é se apropriar disso sobre a história da igreja, sobre a história dos hebreus, sobre Novo Testamento, Antigo Testamento, cartas paulinas, dentro das cartas paulinas, cartas pastorais, Pentateuco, profetas maiores, profetas menores. É, existe existem inúmeros elementos pelos quais a ciência da Bíblia está contida e a gente precisa se apropriar disso. E às vezes a gente não consegue abrir a Bíblia num livro de Amós. Uma dificuldade de achar Amós. Obadias, então, Naum, Judas. A gente nem sabia que existia a carta de Judas, a epístola de Judas no Novo Testamento. Então, nós precisamos comer Bíblia, se apropriar da palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é apta e suficiente, porque ela é inspirada por Deus para ensinar pessoas. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus para ensinar pessoas e você precisa ser ensinado pela palavra de Deus. Para repreensão, correção e instrução na justiça. A palavra do Senhor é o instrumento pelo qual você se prepara para ser um bom obreiro. Sabe, querido, nós temos incentivado a nossa igreja a compreensão de que as atividades são boas. O bolo, o refrigerante, a boa cantoria, os bons louvores nos trabalhos que nós fazemos. Inclusive, nós tivemos um Natal, no último Natal, na IBC, foi um Natal muito especial. Tudo isso é importante, tudo isso tem o seu valor no reino. Mas o que alimenta o coração daquela pessoa que está se preparando para a boa obra são as Sagradas Escrituras. A atividade, ela é importante, mas as Sagradas Escrituras, ela é imprescindível para que a gente cresça no Senhor. Quero incentivar você aqui então
a desenvolver um coração pastoral. Quero que você olhe o trabalho que você está executando no reino de Deus, na igreja da qual você faça parte, e comece a perceber que esse trabalho, ele não é uma mera atividade, ou se é uma mera atividade, que você comece a exercer essa atividade com um aspecto mais pastoral, pensando em servir pessoas, pensando em como que você pode, através daquilo que você faz, agradar o coração das pessoas que estão em volta de você. Não trabalhe apenas para ligar a luz da igreja. Quando nós voltarmos aos nossos encontros presenciais, qual que é a sua função na igreja? A minha função da igreja é ligar a luz para que o culto aconteça. Não pense dessa forma. Pense com um coração pastoral. Eu vou providenciar que a iluminação da igreja esteja tão boa que o pastor vai ficar contente com isso, que a membresia vai ficar contente com isso. Eu estou aqui para poder servir essas pessoas e eu vou produzir a melhor iluminação que eu posso produzir para que as pessoas alegrem o seu coração e dessa forma, de uma forma indireta, você vai estar então servindo essas pessoas e pastoreando o coração delas. Se você trabalha com planilha Excel, com dados, na igreja da qual você faça parte, faça a melhor planilha, com aquela fonte redondinha, da qual todas as pessoas que vão olhar vão se agradar. Porque lembra, você não está lá para fazer planilha, você está lá para servir, para pastorear o coração das pessoas. E por aí eu vou terminar aqui a minha lista, porque a gente poderia ficar aqui até pelo menos mais 1 ou 2 horas enumerando todas as atividades que a igreja tem para que a gente pudesse mudar essa natureza. Não é só juntar os homens, não é só juntar a mulherada, não é só juntar a almarada numa live, enfim, num encontro pelo aplicativo do Zoom, não é isso. A proposta é pastorear, a proposta é cuidar, a proposta é abençoar a vida de pessoas. Que você seja um obreiro aprovado por Deus, que você busque a excelência no ministério, que você possa, de fato, ser um crente que deseja melhorar, que você possa ser um crente que de fato deseja produzir mais para o Senhor. E não apenas consumir culto, não apenas consumir live, não apenas consumir louvor. Que você seja um obreiro aprovado por Deus. Vamos lá? Sabe, fazendo o quê? Identificando quem são as pessoas piedosas e as pessoas que não são piedosas. Identifique isso. Se preparando para poder ter oposição no seu ministério. Sabendo que, além das oposições, você vai ter perseguição e você vai suportar essas perseguições. Saiba disso, você vai suportar. Ser bom exemplo, não é dar, é ser bom exemplo. Não é ter uma vida santarrona. Não é isso que a palavra de Deus diz. Que você seja íntegro com a sua natureza, que você lute com o seu pecado, mas que você seja exemplo, que as pessoas possam olhar para você e falar assim, puxa vida, eu queria ser que nem aquele camarada. E seja íntegro, seja honesto consigo mesmo. Não tente ser mais santo do que você é, não tente ser mais ungido do que você é. Seja isso, ter o que? Domínio próprio. E eu fecho aqui agora a listinha dizendo o seguinte, que você precisa, de fato, amar a palavra de Deus. Se você não gosta de ler a Bíblia, abra seu coração e fala para o Senhor, Senhor, eu não gosto de ler a Bíblia, me ajuda. Eu gosto de Netflix, de videogame, eu gosto de tudo, mas de Bíblia eu não gosto. Eu gosto do gibi da Mônica, mas eu não gosto de Bíblia. Fale com o Senhor, abra o seu coração sobre isso. Derrame ao Senhor a sua dificuldade. Crente que não ama a palavra do Senhor, não ama o Senhor que diz que ama. Como é que você pode amar alguém se você não sabe o que esse alguém diz, como é que ele é? Se persevere na palavra do Senhor. Seja um bom obreiro. A igreja hoje, ela não está parada. A igreja hoje não está fechada. Os templos estão fechados, mas a igreja, ela está operante. E o que você tem feito? Quais são as obras que você tem executado na igreja local da qual você faz parte? Ou você está assistindo, né, como diz o filósofo, ou você está vendo tudo isso acontecer e você está na praça dando milho aos pombos? Até quando? Até quando?
Que Deus abençoe a sua vida, que você também possa ser um pastor em Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar nesse instante. Depois nós temos aqui alguns pedidos de oração que a Tatá vai trazer para nós. Eu também tenho um recadinho. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós colocamos diante do Senhor a Tua palavra, que o Senhor nos abençoe. Obrigado a Deus, que o Senhor possa abençoar a minha vida, abençoar o meu ministério, assim como de todos os outros pastores, ó Pai, que têm, ó Deus, trabalhado no Teu reino. Aqueles pastores, ó Pai Santo, que não têm um celular, aqueles pastores que não têm internet em casa, aqueles pastores que não têm uma webcam, ó Pai Santo, aqueles pastores, ó Deus, que não têm uma sala confortável como essa, que estão lá com as suas dificuldades, ó Deus, até sem receber, ó Pai, a sua prebenda. Pastores que têm dificuldades, ó Deus, de fazer uma coisa simples como nós estamos fazendo hoje, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar esses pastores, ó Pai. Que o Senhor possa derramar a sua graça sobre eles. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a Igreja Batista Central Itaquera. Que ela desenvolva a cada dia um coração pastoral, ó Deus. Que ela, ó Deus, possa perseverar diante da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esta igreja que tem abençoado muito a minha vida, ó Deus. Um lugar de honra do qual, ó Deus, o Senhor me colocou. Que o Senhor continue, ó Deus, nos preservando. Essa igreja amada que tem nos abençoado, abençoado a minha esposa, abençoado os meus filhos, abençoado a minha vida pessoal. Obrigado, ó Pai Santo, pelos amigos que eu tenho nessa igreja. Que o Senhor continue, ó Pai Santo, nos mantendo firmes diante, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, que as maravilhosas graças de Jesus Cristo, ó Pai, que o amor que vem de Ti, Paizinho, que as consolações do Teu Espírito sejam com todos os pastores, com todos os crentes, com todas as igrejas. Amém, Jesus. Que Deus nos abençoe. Tatá já vai vir aqui para cá. Enquanto a Tatá vem, eu quero aqui, ela vai falar do pedido de oração. Eu não sei se a Tatá está lá com esses 2 pedidos de oração, então deixa eu ver aqui os pedidos de oração. Ok, estou com 2 pedidos de oração aqui. Lembra do Fabião? Né? Talvez, se você é da velha guarda da IBCI, você vai lembrar do Fabião. Você que talvez é um pouco mais novo não lembra. O Fabião tocava na equipe de louvor com a gente, excelente músico, guitarrista, amigo nosso, inclusive do coração. O Fabião, conversei com ele hoje e ele me informou que o pai dele faleceu por conta do Covid-19. Então vamos orar pelo Fabião, vamos orar pela família, né? Pela mãe do Fabião também, que estava com problema, mas a mãe dele, graças a Deus, está se recuperando. Então eu peço aos irmãos que orem pelo Fabião. E também o Júnior, baterista da IBCI, ó, bom obreiro, que tem um coração pastoral também. Hoje ele estava lá no Hospital Santa Joana com a Raquel. A Raquel está para ter neném, então vamos orar pelo Júnior e pela Raquel. Tem notícia da Raquel aí, meu bem? Bom, a Nicéia não sai do Zap Zap com a Raquel. Vou entregar a Nicéia aqui publicamente. Ela já está dizendo que a Raquel está em casa, graças a Deus. Mas vamos, de qualquer forma, orar pela Raquel, pelo Júnior, que logo, logo o bebê vai nascer aí, amém? Esses são o meu pedido de oração. Daqui a pouco a Tatá vai trazer mais. Deixa eu ver aqui mais o que eu vou falar. EBD às 9 da manhã, lembra disso, tá? Ok? Então a gente continua. Isso, obrigado, meu bem. A EBD às 9 da manhã, lembro você que a gente está aqui no nosso Bate-canal, o nosso IBCI canal. Deixa eu ver o que mais. Nós estamos fazendo um estudo sobre soberania de Deus e a gente vai terminar o estudo essa semana. Eu acho que a gente já pode fazer isso. Então, a gente termina o estudo essa semana. Porém, a gente não vai fazer na terça, a gente vai fazer na quarta essa semana. Tá? A gente está substituindo o dia. Então, essa semana, o estudo sobre soberania de Deus é quarta e quinta. São esses 2 dias, às 20 horas. Ok? Aí a gente já termina o estudo. Na outra semana, dia 24/7, a gente vai começar um novo trabalho de exposição das Escrituras às quartas-feiras, às 20 horas. Então, no dia 27/7, a gente vai começar um novo trabalho de exposição das Escrituras e a gente está chamando aqui de texto e contexto. Não perca que vai ser uma bênção. Então, nós vamos estudar a palavra de Deus, mas o pastor também vai dar dicas de como estudar, de como interpretar a Bíblia, quais ferramentas estão disponíveis para que a gente possa estudar a Bíblia. Então a gente vai estudar
O texto, não só estudar o texto, mas aprender como estudar o texto. Por isso que o trabalho chama texto e contexto, para que você seja preparado para boa obra. E o último recadinho é que a partir do dia 24/7, quando a gente começar o texto e contexto, nós não vamos mais fazer as nossas lives pelo Facebook, ok? A gente vai fazer pelo YouTube, porque a gente acredita que é um pouco mais fácil e eu acredito que a gente vai ter mais recurso para, inclusive, desenvolver material para a igreja. Então, a gente vai a fazer as nossas lives pelo YouTube. Não vai mudar a sua vida, fique tranquilo, você não vai precisar colocar nenhum aplicativo novo no celular, o link para você assistir os cultos e o texto e o contexto vai estar lá na página do Facebook. A gente só está migrando para essa outra plataforma porque a gente acredita que é mais apropriado, amém? Mas no decorrer da semana a gente vai dando mais informações para os irmãos se apropriarem. Que Deus abençoe vocês. Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem pedido de oração pela Ana Luísa, que ela quer continuar orando pelo emprego dela e pela família. A irmã Maria pediu pela família dela. A gente continua orando pelos enfermos e pelas famílias enlutadas. A irmã Glória pede pela família dela e pela igreja. A Nete pede pra gente orar porque ela tá com uma dor nas costas e também continuar orando pela família dela. O José Maranhão pede para que a gente ore pela sua família e as pessoas do meio dele, de convívio. Orar pelo Fabião, né? A Fabi Queiroz também pediu oração pelo Luiz, que ele tá internado com Covid. O Thales agradece pelo tempo em família e continua orando pelos bebês e pelo Kiev. Orar pelos nossos governantes. Temos pedido de oração também pelo Fábio, que está com câncer. A Mila Carol, ela pediu pela família dela, pelo namorado João e pelos amigos. A Raquelzinha, que já voltou do hospital, e a Érica também, que vai operar na terça-feira. Pode ir? Senhor Deus, ó Pai, obrigado por esse dia de vida. Senhor, eu te peço que o Senhor esteja, Pai, com cada pedido feito aqui, Deus. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, Deus. Que o Senhor abençoe a gente a passar por essa crise. Que o Senhor não nos deixe faltar nada, Pai. E que o Senhor esteja consolando o coração de todos, Deus, das famílias enlutadas, das pessoas desempregadas, Deus. E o Senhor sabe do pedido do coração de cada um. Que o Senhor esteja com todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida, amém? Agradece as pessoas que estão te dando feliz. Olha, já estava passando essa vergonha aqui. A Tatá me lembrou, pai, agradece as pessoas que te deram parabéns pelo Dia do Pastor. Você que deu parabéns para mim, obrigado, que Deus abençoe sua vida. E você que não deu, mas certamente foi porque faltou oportunidade, que eu não te atendi. Faltou palavras. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe a sua vida também. Beijo no coração de todos.